Mishle, Livro de Provérbios. Capítulo 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre rico e pobre, porque Adonai foi quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme ao Adonai é humilde e consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades, então quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que ela deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora uma pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Adonai Elohim está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, um leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que Adonai detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Hashem. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão, inclusive, a saber o que é certo e direito. Assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Primeiro, não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. E nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. Pois Adonai defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Segundo, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Terceiro não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. O quarto provérbio é: não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. O quinto: você conhece alguém que fez bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia. Sexto: quando você for jantar com alguém importante, não se esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Sétimo não se mate de trabalhar tentando ficar rico, e nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se estivesse criado asas e voar para longe como uma águia. Oitavo, não coma na casa de um homem miserável, e nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele. Mas ele não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado, você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Nono, não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Décimo, não mude de lugar uma divisa antiga e nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Hashem é poderoso, e poderoso o defensor dos órfãos, e defenderá a causa deles contra você. 11º,
Preste atenção no que eles ensinam e aprenda mais que puder. 12º, não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-lo da morte. 13º, meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. 14º, não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Hashem todos os dias da sua vida, assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. 15º, escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza e vestindo trapos. 16º, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não menospreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você, e dê à sua mãe esse prazer. 17º, meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. 18º, quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Ora, é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e que desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. E você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Eu acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. 19º, não tenha inveja dos maus e nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. 20º, com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 21º, ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é muito mais importante do que a força, afinal, antes de entrar numa batalha é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é muito mais fácil vencer. 22º, os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. 23º, quem planeja o mal será chamado de aspas, criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. 24º, quem é fraco numa crise é realmente fraco. 25º, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Hashem conhece o seu coração e sabe dos seus motivos. E ele pagará de acordo com o que cada um fizer. 26º, meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma.
Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. 27. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, mas sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. 28. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça, pois Adonai Elohim vai saber que você ficou contente com isso e ele não vai gostar. E ele até poderá parar de castigar esse inimigo. 29. Não se revolte por causa dos maus e nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. 30 e último. Meu filho, tema a Hashem, tema Adonai Elohim e respeite as autoridades e não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois, num instante, elas podem se arruinar. Você pode fazer ideia da destruição que Elohim ou as autoridades podem causar? Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado, estes receberão e gozarão de boa fama. A resposta sincera é um sinal de amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunho contra o seu vizinho e nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda ou vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uvas de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de matos e um muro de pedra havia caído. Olhei para aquilo e pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Hashem por causa daquilo que ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma boa obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada.
Num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar um dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia de frio tirando a roupa. Cantar para alguém que está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. E se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e Adonai Elohim recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa, que se deixa levar por uma pessoa má, é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. O tolo. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como a quem fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse, então, os seus próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar pedra no estilingue. O tolo citando um provérbio é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando a todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama, é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar as respostas certas. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas, lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem o coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela, e quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras, estas causam desgraça. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam ainda mais. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda.
É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, aí tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. O desejo das pessoas são como um mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim, ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família. E também para as suas empregadas. Os maus fogem quando ninguém os persegue. Mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a Torá de Elohim está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade de Adonai sabem muito bem o que é. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à Torá de Hashem é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso para com os pobres. Hashem despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Hashem tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme Adonai é feliz.
mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia em Adonai, esse terá sucesso. Quem confia em si mesmo, esse é tolo. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios, esse terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Mas quem faz de conta que os pobres não existem, esse será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas sobe. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai, e quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelo direito dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas o sensato se cala e a domina. Quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: Adonai Elohim lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar uma grande vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos, e eles serão para você um motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem orientação de Hashem é um país sem ordem. Quem guarda a Torá é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo, que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde, esse será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Hashem o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar em Adonai dá segurança.
Todos querem agradar as pessoas importantes, mas Adonai dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. As palavras de Agur. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Hashem não está comigo. Hashem não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço a Hashem Elohim. Quem já sabe tudo a respeito dos céus? Quem já pegou o vento com as mãos e quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Quem sabe quem ele é? E quem é o filho dele? Tudo o que Elohim diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Hashem disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Uma oração. Eu te peço, Hashem, que me dê 2 coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome. Ó Hashem. Outros provérbios. Nunca fale mal de um empregado ou patrão dele, para que você não seja amaldiçoado e nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham para os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem 2 filhas, e as 2 se chamam Midá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo do incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela ficar velho será comido pelos urubus e terá os olhos arrancados pelos corvos. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim: comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar de sua senhora. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos: a formiga, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão; os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras; os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos; e as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração: o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada; o bode, o galo que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, e provocar a raiva dá briga. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse: você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi?
Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel. Os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, eles não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja o direito dos que estão desamparados. Fale por eles e seja um justo juiz. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale muito mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada, sempre fazendo roupas de linho e lã. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam as mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz dela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara os fios de lã e linho fino para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido? O seu marido a elogia. E ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme Adonai será elogiada para sempre. Deem a ela tudo o que ela merece, por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos.